Meus parabéns, parabéns, menina feliz. Meus parabéns, menina de seu aniversário. Meus parabéns, parabéns, menina feliz. Meus parabéns. Sejam bem-vindos a mais a Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Opa, eu sou o Levi Rodrigues, também estudante de psicologia. E hoje, assim, a gente não tá gravando no dia, né? Mas esse episódio vai sair justamente, calhou que ele vai sair na data tão importante que é o aniversário desse cara que tá aqui, desse outro lado aqui. Aí, pessoal, só lembrando que era pra sair dia 28 de maio, mas acabou atrasando. Mas é isso, só falando. Tá completando 30 anos, gente. 30? Ah, isso tu força, né? Aí tu força. Que aí uma pessoa fala que eu tenho 18, outra fala que eu tenho 30, eu já não sei o que eu sou. Eu sou o Benjamin Button da vida, não sei. Mas é isso, galera. Olha só. Vai sair no dia 28, domingo, né? E é aos 24 aninhos. Então é isso. Muito obrigado, Levizão, pelas comemorações. E vocês também por estarem aqui com a gente, né? Sempre muito bom ter vocês junto conosco. Quase chegando no episódio 50. Menino, esse é o 49. O 50 a gente tem que ver o que vai ser feito aí direitinho, né? Mas é isso. Espero que vocês gostem desse episódio. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe o nosso Instagram, @nitidamente podcast, que está passando aí embaixo. Que aí vários posts, vários conteúdos vão ser ofertados lá. E também acompanhe nós em todos os serviços de streaming, como Amazon, Spotify, Deezer. Menino, estamos em todo buraco, né? Não é isso aí. E vamos falar hoje sobre o código de ética. Não vamos falar todo o código de ética, porque senão daria um vídeo muito grande. Então, basicamente, vamos comentar alguns tópicos, trazer algumas discussões. E, na real, mesmo, pessoal, o código de ética é muito importante para você que é da psicologia. E ele não é grande. Ele é muito pequeno, você pode pegar numa tarde e ler ele rapidão, 1 horinha. Então, ele é bem tranquilo, bem de boa de ler. Então, vamos comentar sobre ele hoje. E, sem mais delongas, né, Levi? Vamos nessa, não? Justamente, gente, o código acho que tem 20 páginas, é muito importante, porque a gente vê aí até pelas redes sociais, muitos psicólogos até transgredindo esse código de ética, mas às vezes é mais pela falta de informação, né? Então a gente está aqui para informar, para que vocês saibam o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, as penalidades que a gente pode levar caso alguém denuncie, né? Então é muito importante. Ele fala até de momentos específicos, como os momentos de crise, momentos de que a gente pode ou não quebrar o sigilo, então é muito importante a gente saber disso. Total. Então, sem mais delongas, vamos entrar nos pormenores desse código de ética. Vamos nessa. Não gostei. Que isso? Asmei. Vamos lá, vamos começar falando sobre o código de ética. Até o cachorro latindo, mas eu não acho que é o teu, Levi. Eu acho que é de algum vizinho. Não, o Loki tá aqui deitado do meu lado. Eu tô reconhecendo os barulhos de latidos. Olha o nível que eu estou. Meu ouvido é treinado aí. Mas tranquilo, vamos lá. Vamos começando um pouco sobre o código de ética. Introduzindo um pouco da história desse código, ele foi feita a sua última atualização, a sua última versão é de agosto de 2005. Em agosto de 2005 foram colocados algumas reflexões, alguns preceitos que servem para nortear a nossa atuação enquanto profissão, né? E é importante dizer que o código de ética que temos, né, da psicologia, ele não serve para criminar, ou como é que eu posso dizer, dar medo para dentro dos psicólogos que são formados, né? O código de ética não serve para deixar vocês com medo, para deixar que vocês fiquem limitados. Na verdade, a ótica que a gente tem que observar para o código de ética é que ele vai nos assegurar.
ele vai nos assegurar para quando tivermos situações delicadas e que sempre que fizermos algum tipo de comportamento que seja pautado no código de ética, a gente vai informar para as pessoas que não, de acordo com o código de ética, eu posso fazer tal tipo de atitude. Então ele serve para nos assegurar, tanto na nossa profissão, falando de forma individual, tanto coletivamente para o cargo da psicologia e o serviço da psicologia. Então é importante não termos esse medo, essa apreensão com o código de ética. Ele está aqui para ajudar a gente, não a revisão. Justamente, ele está aqui, como tu disse, para assegurar. E até, trazendo aqui, ele está aqui para nortear nosso trabalho, muitas vezes, quando a gente fica no escuro, né, não? Que muitas vezes a gente não vai saber quando fazer, como dar um direcionamento a certo caso, o código de ética está aí para ajudar a gente. Até como eu coloquei antes, em momentos de crise e tudo, mas a gente vai trazer isso um pouquinho mais para frente. Exatamente. E comentando ainda um pouco mais sobre essa historicidade, ele é baseado em alguns tipos de valores. Sabe aquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que aconteceu logo após a questão da Segunda Guerra Mundial? Aqueles valores que aconteceram lá naquele documento são base muito importante para dentro também da questão do Código de Ética Profissional, além de outros tipos de documentos, quanto à Constituição de 1988 aqui do Brasil. Então, enfim, são esses alguns dos documentos de referência que baseiam também a construção dos preceitos que tem a questão do nosso Código de Ética. Levisão? É muito legal que, gente, olhem, prestem bem atenção no que o João Vitor falou, repitam essa parte aí para a gente sempre lembrar. Até dando uma alfinetada claramente aqui, que psicologia não se baseia na religião de ninguém. Então, essa questão de psicologia cristã, gente, esqueçam isso, a gente se pauta justamente nos direitos humanos. Então tu tá dizendo que a religião não é direitos humanos, será? Não, mentira, gente, a gente não tá querendo dizer isso, tá ligado? Não importa, né? Por favor, eu sei que a galera às vezes quer deixar a gente numa saia justa, mas a gente não tá dizendo isso. A gente está dizendo que a nossa atuação tem que ser baseada em práticas e comportamentos que estejam regulamentados, inclusive, dentro da nossa profissão, do Conselho Federal de Psicologia, que também vamos entrar nisso por menores, né? Mas só para deixar claro, é mais ou menos nesse tipo de historicidade que nosso código é baseado. Outra coisa também, esses são, como eu falei, preceitos. Essas questões que estão colocadas dentro do Código de Ética, que estão colocadas em artigos, não são exatamente normas que você deve seguir. Eles são colocados mais como questão de reflexão. É um documento muito mais de reflexão do que normas muito rígidas, coisas que você tem que seguir à risca. E também elas são tipos de reflexões que podem ser mutáveis ao longo do tempo, sabe? Esse tipo de colocação que acontece no código pode sofrer alterações, dependendo do ano que ele for novamente publicado, né? Coisas assim. Então, ele não é fixo no tempo e imutável, sabe? Ele pode sofrer alterações ao longo dos anos. Até porque a gente vive numa época que a sociedade está evoluindo. O código de ética, ele já foi, a questão da internet já foi uma coisa que a psicologia tem que se adaptar à internet, tem que criar preceitos do código de ética que trabalhem com a internet. Já vão vir novas situações que vão exigir que o código de ética traga novos direcionamentos, como, por exemplo, a situação da pandemia. Então, à medida que vai acontecendo na sociedade, o código de ética vai se reformulando. Com certeza. Então, como a gente até comentou algumas coisinhas, até mais além do que vão mais para frente do código de ética, a gente já pode dar iniciando alguns tópicos que aparecem lá. Por exemplo, princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais seria como se fosse o resumo do Enem, do que a gente tem que fazer dentro de uma atuação, dentro de um contexto de psicologia, seja consultório, seja outro tipo de ambiente organizacional, seja no hospital, enfim, lógico que tem que se observar as particularidades de cada ambiente,
Mas, no geral, de forma geral, né, o psicólogo vai se basear em promover para aquele paciente, aquele cliente, um sinônimo de uma atuação que seja de igualdade, que seja de dignidade, coisas que são bem parecidas como falamos lá da Declaração dos Direitos Universais, né? Conceitos esses que apareceram naquele documento estão também aqui para dentro do Código de Ética Profissional. E como o Levi falou, dependendo do local que a gente está atuando dentro da sociedade, do ano, do momento que está acontecendo, por exemplo, pandemia, por exemplo, momento de eleições, são situações diferentes, né? Então a gente tem que entender que a gente tem um compromisso social. A gente tem uma responsabilidade social no sentido que nós não podemos nos desvencilhar da onde a gente está atuando. A gente não pode dizer que a gente está atuando ali na clínica, por exemplo, estou atendendo meu paciente e dane-se o que está acontecendo na sociedade, dane-se o que está acontecendo no mundo, meu foco é na clínica. Isso não é muito válido porque até questões de fora vão aparecer para dentro das demandas do paciente, muitas vezes, sabe? Então a gente não pode se desvencilhar, isso é uma psicologia, uma atuação de psicoterapia descontextualizada. É mais nisso que eu tenho que me basear também na hora que eu for me atuar para dentro desse intuito de ser psicólogo. Também é preciso ter um contínuo aprofundamento da sua profissão. Você se especializar cada vez mais, estudar cada vez mais. Eu, Levi, estamos quase se formando já, graças a Deus, ainda bem. Mas tu acha que a gente vai parar por aqui? Menino, cada hora é um grupo de estudo que a gente está se metendo, cada hora a gente está fazendo coisa nova. Querendo ou não, o Nitidamente é uma cadeira nova da faculdade, porque toda semana a gente está estudando uma coisa diferente. Então, querendo ou não, a gente está estudando também com esse podcast, né, na televisão. Eu acho até que é mais difícil do que uma cadeira, porque na cadeira a gente tem aquela regularidade de conteúdos. Não, Nitidamente toda semana um conteúdo diferente. Né, não, não segue sempre o mesmo raciocínio. Total. A gente pode fazer uma análise, né? A gente não tem prova, mas, menino, uma hora o conteúdo vai da psicanálise a, sei lá, comportamental mais raiz. Então, menino, é variando, né? É uma coisa muito ampla o nosso podcast, que, na real, é muito gostosinho de fazer. A gente tá nem reclamando, não. Mas, no final, é isso. A gente tem que estudar toda hora. Essa é a definição que tem lá no Código de Ética. Outra coisa também que tem que acontecer é uma universalização dos conceitos, do serviço da psicologia, da disciplina psicologia, né, do serviço para dentro da sociedade, para dentro dos meios de comunicação, para dentro dos veículos de comunicação. Ou seja, a gente deixar isso o mais dentro da população, deixar isso os conceitos da psicologia para dentro do cotidiano das pessoas. A gente não pode se fechar numa torre de marfim e fingir que o conhecimento só pode ficar ali, dentro dos muros da faculdade, dentro dos muros da sala de aula. A gente tem que disseminar que esses conceitos da psicologia podem ser muito benéficos para dentro da sociedade e como isso pode ajudar para dentro do contexto em que vivemos, né? Não, Levisão? Até porque esse conhecimento, ele, de certa forma, tem sua cientificidade, é claro, mas a gente só produz esse conhecimento a partir dessa sociedade que a gente convive, a partir do estudo dessa sociedade. Tem um conhecimento que a gente vem desse povo. Então, como é que a gente não tem como fazer como é que a gente não faria essa troca, né? Exatamente. Não tem como se desvencilhar novamente, né, não, pessoal? Então, é isso. Esses são os princípios fundamentais. Tá o mais resumidão do possível a gente está fazendo esse episódio, mas, lógico, novamente, leiam o documento completo também. E agora, talvez esse episódio é aquele momento em que você começa a escrever com caneta vermelha, com marca-texto, porque vamos entrar nas responsabilidades do psicólogo. Tem muita responsabilidade, Levi? Rapaz, se eu te disser que tem mais de 24 artigos, então, né? Pouquinha coisa. De boa ser psicólogo, tranquilo. Mas, assim, eu separei muita coisa aqui, gente. Eu vou tentar ser um pouco sucinto.
mas eu também tentei separar coisas que fossem mais como curiosidade, sabe, assim, a título que fosse interessante a gente saber, até para situações mais especiais, porque eu acredito que tem muita coisa aqui que tá na área já sabe, mas tem situações que realmente a gente não tem nem noção. Então, eu trouxe aqui, eu tô lendo mesmo, gente, porque é impossível decorar isso tudo, então eu tô com a minha colinha aqui do lado, mas estejam aí também fazendo a sua colinha aí, para não esquecerem desse conteúdo que a gente vai trazer. Então, eu queria trazer justamente aqui o primeiro artigo, que é dos deveres, e o artigo 1 são deveres fundamentais do psicólogo. Letra B desse artigo: prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. Por quê, gente? Por que vocês acham que isso aqui é importante? O que tu diz, João Vitor? Porque o pessoal pode achar que alguns psicólogos, né, nesse tipo de situação, tá tendo algum tipo de confusão ali, algum buraco, tá tendo um alvoroço, eu vou aparecer lá para divulgar meu trabalho. E isso não sei se é muito legal, não, uma visão mais ética do movimento, né, não, Levi? Justamente, é quase como se a gente fosse se aproveitar daquelas pessoas. Eu lembro muito aqui da nossa cidade, que a gente mora em Fortaleza, né, a gente trazendo isso, de novo a gente mora em Fortaleza. E eu lembro que alguns anos atrás, ocorreu que um prédio pegou fogo, e tipo, era um prédio já antigo, tinha muito morador lá, e ele pegou fogo e o pessoal saiu lá, tava todo mundo passando mal, todo mundo surtando naquele momento, e chegou vários psicólogos para dar uma ajuda, dar um suporte psicológico. Só que quando eu fui saber depois, por algumas pessoas, tinham psicólogos lá passando cartãozinho, dizendo: opa, eu vou te atender agora, mas vai para minha clínica. Não, gente. A gente tem que lembrar que a área da saúde, em situações de emergência, caga por dinheiro. Faz o que é necessário, porque a gente é a área da saúde também. A gente é a área de humanas e a área da saúde. Então, a gente tem que prezar pelo bem-estar daquelas pessoas. Em uma situação de emergência, não se deve prezar o dinheiro, nem o benefício pessoal, o marketing. Não, prezar justamente que aquela pessoa fique bem. Porque justamente situação de emergência é algo extraordinário, é algo que foge do comum. Beleza. Aqui, gente, eu também quis separar o artigo 2, que ele fala, eu separei muita coisa desse artigo, onde ele diz: ao psicólogo é vedado. É justamente o que é vedado ao psicólogo. O que o psicólogo não pode fazer? A gente já começa aqui num ponto, que é a letra B do segundo artigo, que é justamente: é vedado ao psicólogo induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Ou seja, você pode ter sua religião, você pode ter sua política, você pode ter sua filosofia de vida, você pode ter seu modo de pensar, mas ao ser um psicólogo, você não pode querer levar isso para a pessoa como se fosse uma verdade, porque cada um tem sua subjetividade, cada um tem sua vida, cada um tem sua religião. E também é muito importante falar que você não pode se negar a atender alguém por conta disso também, mas você pode encaminhar para outras pessoas. É muito importante lembrar disso, que o importante é que você, como profissional de saúde, você também não pode negar atendimento, isso é antiético também, gente. Mas não. É isso. Oi, pode falar. É porque, cara, é complicado, porque as pessoas, no geral, os pacientes, o público em geral, tem uma visão de profissionais da saúde no geral, né? Nem só psicólogo, mas, por exemplo, o médico, né? Que eles passa a impressão de que eles são detentores de muito conhecimento, de que eles são os bambambãs do assunto, então eles podem achar nesse tipo de situação que uma prática indevida, né, da gente estar fazendo uma indução, tipo, você tem que pensar de uma forma política desse jeito, que é antiético, para deixar claro, eles podem achar aquilo como se fosse verdade verdadeira, né, de pensar, não, se eu não estou fazendo isso, eu estou muito errado, que ele é um doutor, ele é um psicólogo, ele é, sei lá, ele é outro tipo de pessoa que estudou bastante. Então, na verdade, o que acontece é que nós todos somos iguais e que, na verdade, eu tenho que me desprender das minhas convicções, né, dos meus pressupostos e atender a pessoa com o ouvido aberto, né, sem tipo de julgamentos. Justamente, sem julgamentos e também sabendo quais são os nossos limites, né? Quando é necessário encaminhar, quando a gente acha que a gente consegue atender, mas quando a gente não consegue, e também sempre recorrendo ao apoio multiprofissional, né? Porque a gente também, como tu trouxe, a gente não é Deus para conseguir resolver tudo.
Mas, passando aqui à frente, a letra C do artigo 2 também é muito importante. Utilizar ou favorecer, é vedado ao psicólogo utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Isso aí, gente, a gente não pode cometer violência, a gente não pode se usar, por exemplo, fazendo para nosso comportamento, de uma punição generalizada, sem sentido para aquele paciente. Isso a gente já pode linkar até as terapias de reversão sexual, que pegavam pessoas ditas homossexuais e queriam fazê-las se tornarem héteros. Isso já constitui uma violência com aquela pessoa. Eram terapias extremamente invasivas, extremamente agressivas, que causavam mal a alguém. Então a gente não pode se utilizar desse conhecimento psicológico para fazer atrocidades como essa, sabe? Total, total. E também, dentro até desse artigo 2 também, ele fala que a gente praticar ou ser conivente com atos de discriminação, de preconceito, de violência, né, são antiéticos. Então é importante ter isso em mente também. Sim, sim. E aí, até linkando com o que a gente já falou, se for um profissional que não está muito por dentro do que acontece na sociedade, na cultura, que não está se aprofundando nisso, ele pode deixar passar algumas coisas por conta disso e acabar sendo conivente. Então é muito importante, por isso, que também que você esteja sempre estudando. Para além disso, gente, a gente tem a letra I do artigo 2, que eu também achei muito importante trazer, que é vedado ao psicólogo induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. Ou seja, você não pode tentar trazer, de certa forma, obrigar aquela pessoa, convencê-la de todas as formas de que seu serviço é o correto para ela, que vai ser o que vai curar ela, que vai ser o serviço que vai acima de tudo que ela precisa. Não, você tem que ser ético, você tem que dizer, não, o serviço pode colaborar nisso aqui. Em outros pontos eu acho que não vai ser tão efetivo, mas você pode procurar tal profissional. É importante que a gente saiba também isso. A hora que é importante recorrer ao nosso serviço psicológico é muito importante, mas quando também não é tão importante. Não, é que é exatamente isso, né? Porque a gente não pode usar de benefício próprio para tentar induzir a pessoa a ter prática psicoterapêutica com a gente, né? Não, eu atendo preço social, aquele ali, putz, não atende preço social. Tu vem comigo, a gente não pode fazer uma coisa dessa, né? A gente tem que ser bem... não pode pegar, não, eu tenho aqui meu doutorado. Não pode. Mas, aqui outra coisa. A gente tem a letra J do artigo 2, que é estabelecer com a pessoa atendida, familiar, é vedado ao psicólogo estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido. Relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. É aquilo, gente. Trazendo o pior exemplo possível. Não pode namorar paciente, galera. Mas por quê? Porque isso pode prejudicar justamente como esse processo vai andar para frente. Porque o psicólogo é alguém que, beleza, ele é humano também. Mas a partir do momento que a gente se vincula ao paciente de uma forma além da profissional, a gente começa a colocar muitas percepções nossas, a gente começa a entrar na vida daquela pessoa, aí acaba que a gente pode virar até parte do problema. Então, acaba que isso pode piorar as coisas. Para além disso, na letra J do artigo 2 também é citado que a gente não pode entrar em contato com o familiar ou terceiro do paciente. Por quê? Porque a gente vai estar atendendo uma pessoa e, ao mesmo tempo, vai estar recebendo coisas dela, de outra pessoa, que não seja ela. Isso pode enviesar nosso olhar, a gente pode acabar passando alguma informação do paciente para algum familiar ou terceiro, ou um amigo, por exemplo, com essa pessoa, e acabar piorando realmente o processo. Porque é claro que é o ideal que a gente nunca quebre o sigilo, mas a gente também é passível de erro e a gente pode acabar sem querer passando alguma informação que a gente não deveria passar. Então, é importante demais seguir essa letra J, de estabelecer com a pessoa atendida familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Mas tem alguma consideração, João Vitor, em relação a ele? Certíssimo. Bora continuando nas responsabilidades, que eu acho que tranquilo, comentando. Ainda tem duas letras aqui que eu peguei do artigo 2, porque é um artigo que, é o que é vedado a gente fazer. Então é muito importante ressaltar o que tem aqui.
E a letra N entra justamente na questão de que é vedado ao psicólogo prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Ou seja, o paciente está bem e a gente fica dizendo para ele, não, mas continue, é importante que você continue aqui. Quando o paciente já quer parar, já está achando que está bem, que não está no momento de continuar a terapia, que ele quer continuar a vida sozinho por um tempo, talvez voltar no futuro, e a gente continua insistindo que ele continue, isso aí já seria prolongar necessariamente a prestação de serviços, o que é, na verdade, acaba sendo muitas vezes antiético, porque psicólogo, muitas vezes a gente fala na faculdade, que é um serviço até que elitista, porque psicólogo também precisa viver, gente, a gente faz uma faculdade, e a gente, às vezes, tem que cobrar um valor que, às vezes, é alto. E se a gente ficar fazendo aquela pessoa continuar, pô, a gente está tirando um dinheiro que a pessoa, às vezes, necessita para colocar em outra coisa, então tirando um tempo que ela podia investir em outra coisa, quando, na verdade, ela já está bem, já resolveu as demandas, e a gente fica querendo prolongar aquilo, ou então, agindo de modo que ela não resolva suas demandas ali, na verdade, ela demore mais tempo para resolver por conta nossa, porque a gente quer que isso aconteça, acaba sendo muito antiético, de certa forma, até malévolo. Total. Não, total. Gente, para além disso, a última letra que eu trouxe do que é vedado para o psicólogo é vedado ao psicólogo realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Então, a gente não pode pegar e, por exemplo, a pessoa faz uma avaliação psicológica para tal transtorno de uma pessoa específica, que talvez seja até famosa. Pega todos esses documentos e joga na internet e expõe essa pessoa, dizendo, ah, não, essa pessoa aqui, ela tem esquizofrenia. Não, gente, isso é totalmente errado. Isso é algo da pessoa, algo subjetivo dela, que a gente está lá para facilitar um processo. A gente não está lá nem, na verdade, para bater o martelo diagnóstico. Quem faz isso é apenas o profissional psiquiatra. Ele que pode bater esse martelo. A gente está aqui para ajudar no processo, facilitar. Então, é muito antiético a gente dar esse diagnóstico, tanto a gente dar esse diagnóstico, assim, afirmar que a pessoa tem algo, como a gente sair espalhando e divulgando esse diagnóstico, como também divulgar os procedimentos que a gente faz para facilitar, como, por exemplo, os testes psicológicos. A gente não pode ficar divulgando respostas de teste, e nem mesmo os testes, o corpo dos testes que a gente tem, as baterias psicológicas, a gente não pode ficar divulgando para ninguém. Isso já seria também quebrar o código de ética. Coisa que acontece muito. Por exemplo, quando a gente vai ver o Detran, quando a gente, na autoescola mesmo, eles dizem, ah, não, vai nesse cursinho aqui, que se você fizer desse jeito, você passa no teste psicológico do Detran. Não, isso seria justamente divulgar procedimentos. E, além disso, divulgar respostas. O que marcaria também uma quebra de ética muito grande. Que, futuramente, o João Vitor vai dizer as penalidades que, gente, tenham medo dessas penalidades. Mas, aí, só olhando aqui o que eu separei a mais, mas tem alguma consideração, João Vitor, antes que eu passe para o próximo? Não, tranquilo. Eu posso até comentar algum outro aqui que eu anotei também sobre a questão das responsabilidades, que aí a gente vai comentando, né, cada uma dessas responsabilidades. Tem essa questão também, quando a gente estava comentando sobre, rapidamente, preço, né, preço social, preço mais cheio, podemos dizer, que independente se um psicólogo cobra 60 por sessão, 40 por sessão, sim, tem gente que cobra às vezes isso, né? Eu não sei como, mas tem gente que cobra, né? Enfim, cada um com as suas dificuldades. Mas, tipo assim, 40, 60, 80, 100, 200, enfim, independente do valor da sessão, o psicólogo vai ter que oferecer um serviço de qualidade, independente do valor que ele for oferecer. Ele tem que fazer um serviço de qualidade, independente se, tipo assim, internamente ele pensa, nossa, esse caso eu não tô tão bem, eu não tô sentindo que eu não tô gostando tanto desse paciente, do caso dele. Então, ele não pode deixar de ser um serviço de qualidade, ele não pode ir um pouco menos preparado que isso, sabe? Ele tem que se preparar, ele tem que estar apto a oferecer o melhor que ele pode dentro daquele contexto. Então, independente do preço, de gostar ou não tanto de um paciente, aquelas questões assim, você tem que oferecer um serviço de qualidade para ele.
ponto. É mais isso também que se baseia a Isso, responsabilidade. exatamente. E outra coisa muito importante que eu vejo é que a gente tem que ter responsabilidade com essa questão mais financeira, até quando a gente faz encaminhamento, que a gente não pode cobrar pelo encaminhamento, e tem profissionais que fazem isso. Eles cobram, não, vou te dar encaminhamento para tal lugar e vou ganhar tanto. Ou então, ele combina com algum amigo dele de outra área e diz, eu vou te encaminhar meus pacientes, mesmo que eles não precisem, e tu me dá certa comissão. Isso também já entra nessa responsabilidade, que a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Que até eu estava lembrando dessa questão, e aí também o texto fala, né, o código, que também outra questão importante é nessa questão das paralisações. Quando existem questões de greves ou então algum tipo de manifestação mesmo que existe da categoria dos psicólogos, e aí existe a questão nesse sentido que o artigo não é tipo moralista, ou então ele diz que você deve ou não deve fazer greve, ele não é nesse sentido que ele fala que assim, o código fala que se você for fazer essa greve, você tem que ter certos tipos de atitudes ao participar de algum tipo de greve, né, que é, por exemplo, continuar atendendo os casos de maior emergência, né, não deixar de atender eles porque é uma vida que está ali, então você não pode também deixar de atender porque você está fazendo algum tipo de reivindicação desses casos que são mais delicados. Também é outro tipo de responsabilidade que aparece. Pode continuar, Alex. E justamente, esse é justamente o artigo 5. E tu comentou muito importante, só para te completar mesmo, e mesmo que a gente vá parar esses casos que sejam mais emergenciais, a gente tem que ter uma comunicação prévia, né, com esses pacientes, porque largar o paciente que está em uma crise gigante, do nada, por conta da greve, pelo amor de Deus, o que pode acontecer depois dessa greve? Quanto tempo essa greve vai durar? O que pode acontecer nesse meio tempo? E depois, o que pode ter com esse paciente? Então, para além disso tudo, a gente não poder deixar de atender, caso a gente realmente vá ter que parar de atender algum caso, que haja uma comunicação antes, que não seja alguma quebra ríspida mesmo. É que realmente ele é bem curtinho, fala coisa importante, mas é bem curtinho mesmo. Para além disso, a gente vai ter também aqui que eu separei, além do 5, a gente vai ter o artigo 6 também, logo em seguida também separei, onde ele fala o psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos, justamente quando a gente vai entrar na questão de uma equipe multiprofissional, quando a gente vai ter que interagir com profissionais como da área da nutrição, medicina, enfermagem. O que ele fala? O que eu separei, pelo menos, eu não sei se separar alguma coisa aí sobre essa parte, mas coisa que eu separei que eu achei muito importante foi justamente a letra B desse artigo, que fala: compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber, de preservar o sigilo. Ou seja, esse artigo fala que você tem que selecionar muito bem as informações que você vai ceder a outros profissionais, para que não haja quebra de sigilo. Para além disso, você tem que avaliar para qual é aquele profissional que você vai estar falando, as informações que você pode dar para aquele profissional, para que realmente não ocorra esse vazamento de informações. E isso pode acabar prejudicando o tratamento, o paciente se sentindo invadido, por exemplo, porque do nada ele chega no médico, o médico fala, então, aqui o psicólogo fala que isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí eu acho isso e aquilo. Não, gente, não pode. É só o que o que vai fazer sentido para dentro do tratamento multiprofissional, né? Só o necessário mesmo. E, se eu me lembro bem, tu já estagiou em hospital, né? Acho que tu pode falar até da vivência disso, talvez. Não, mas é mais nesse sentido mesmo, né? Que a gente vai trabalhar mais como se fosse um grande organismo em que uma pessoa, podemos dizer, e cada parte dessa pessoa é uma área, né? Sei lá, a cabeça é a medicina, o corpo é a psicologia, enfim, cada um ser uma área. No final é para deixar mais global. Eu acho que tu trocou, na verdade. Tanto faz, é só uma analogia. Vocês entenderam, né? Então, é só para deixar que é mais um aspecto global, né? Que a gente tem que tratar o paciente. É mais nesse sentido. Sim. Mas posso passar à frente aqui?
Para além disso, a gente vai ter também aqui, que é muito importante, o artigo 8, gente. Eu pulei o 7 porque é aquilo, a gente não está aqui para tratar tudo, a gente está aqui para tratar pontos específicos. Então, o artigo 8, ele fala, para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, ou então até pessoa curatelada, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente. Aqui não é separado por letras, é separado por um negócio mais estranho aqui, que eu não vou saber dizer o nome. Se tu souber, João, tu avisa. Mas, logo após isso, nesse artigo fala, no caso de não apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Ou seja, numa situação que você vai ter que realizar um atendimento de alguém que seja adolescente, criança, interdito, ou então até curatelado, e seja extremamente importante aquele atendimento, e você não possa deixar de fazer, é importante que após isso você informe as autoridades responsáveis o mais rápido possível, avisar a polícia, avisar quem for necessário, para que realmente é uma pessoa que é menor de idade, que não responde por si mesmo na maioria das vezes, então a gente tem que buscar até saber onde é que estão os tutores dessa pessoa, onde é que os tutores estão, para onde é que eu mando essa pessoa depois de realizar esse atendimento. Então é muito importante que você possa tá indo atrás disso, sabe? De avisar, realizar o atendimento, realize, mas indo atrás de informar as autoridades responsáveis. Com certeza. E quer trazer alguma coisa, João? Não, que muitas vezes tem situações que fogem do nosso controle, né? A gente tem que consultar realmente algum serviço, algum órgão governamental para poder nos auxiliar, porque muitas vezes até o nosso sigilo com o paciente tem que ser quebrado. Em situações que a gente presencia ali a violência acontecendo, então aí a gente tem que comunicar para algum tipo de órgão que possa cuidar desses assuntos visando o menor prejuízo, né? Então, o sigilo é quebrado, mas visando o menor prejuízo. E seguindo... Justamente. Vamos seguindo. Tem mais alguma coisa para comentar, Levison? Só que tu me trouxe a noção aqui, de eu pensei até numa situação hipotética, de que a gente está tendo uma criança e a gente descobre que ela está sendo agredida justamente pelos tutores. Aí, justamente, se a gente descobre aquilo, a gente não pode mandar direto para os tutores, a gente tem que ir atrás de outras autoridades. Com certeza. Que sejam competentes naquele momento. Com certeza. Mas, por mim, pode seguir. Pronto, tem uma parte lá que eu acho muito importante também, que é quanto novamente aos serviços. É muito importante a gente saber se comunicar e falar sobre nossos serviços, principalmente agora em redes sociais, né? Então, coisas muito importantes, anota isso, que é muito importante você ter quando for divulgar seus serviços, né? Que você, por exemplo, em uma rede social, tem que ter o nome completo, seu CRP com número de registro, e vai botar titulações, ou seja, qualificações que você tenha e que também estejam regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, né? É importante isso acontecer também. Por exemplo, também não utilizará seu preço como propaganda, por exemplo, eu tenho um preço social, venha se atender comigo. Então, não faça isso também, né? E outras coisas que tem que acontecer também. E a gente vê muito também. A gente vê muito isso acontecendo, infelizmente, né? E também não pode fazer sua promoção em detrimento de outro profissional, de outro psicólogo. Você não vai fazer taxação de resultado. Venha aqui comigo que em 3 meses eu curo sua ansiedade. Isso não existe, sabe? Você não pode fazer esse tipo de divulgação também sensacionalista. Então é possível que você não pode... É interessante que você não coloque esse tipo de questão para dentro do sua questão de divulgação, ok? É mais nesse sentido também. Justamente. A gente tem que regulamentar o que a gente faz na internet, né? Porque é quase que uma terra de ninguém, onde é sem lei, mas a gente tem que seguir regras até mesmo nesse espaço aqui. Eu lembro muito daquelas publicações que a gente vê. 5 passos para diminuir a ansiedade. Aí,
E se uma pessoa faz aquele espaço e não diminui, gente? O que é que acontece? Se a gente bota lá, técnicas para redução, para curar a depressão, a pessoa faz e não cura. Aí, quem é o culpado? É a gente, por conta disso. Porque a gente tem que trabalhar com coisas validadas cientificamente, e para além de tudo, a gente tem que entender que nem tudo funciona para todo mundo, né? Com certeza. Por isso também que é importante um estudo contínuo. Porque senão era tipo, vou terminar a graduação, já sei de tudo, acabou-se. É só aplicar o que eu já sei. Exato. Seguimos. Com certeza. Aqui, o que o João acabou de falar foi o artigo 20, gente. Só demarcando o número do artigo, porque é um artigo que eu acho que é muito importante e também foi muito importante para o Nitidamente, né? Porque a gente se pauta muito nele na hora que a gente fazer nosso trabalho aqui, porque ele regula muito o que a gente pode e que não pode fazer no podcast. Então, tá aí. Para quem quiser estudar melhor, artigo 20. Voltando um pouquinho lá para o artigo 18, a gente fala, no artigo 18, o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Ou seja, você não pode abrir ilegalmente um curso de psicologia, não. Você tem que, curso de psicologia é ensinado na faculdade. Agora, você tem que ter uma permissão caso você vá fazer isso. Eu nem sei se é possível, na verdade, eu acredito que não. A outra coisa, a gente também não pode fazer divulgação de testes, como a gente trouxe aqui. A gente não pode vender testes, nem divulgar informações de testes a quem é fora da profissão. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece bastante. Tem profissionais aí que vendem as respostas e muitas vezes acontece, eu já vi pessoas assim, vendendo respostas falsas, inclusive, e vendendo para autoescolas, por exemplo, as autoescolas ensinando as pessoas a passar no teste lá do Detran, que eu não vou citar nomes aqui também para não piorar a situação, e tipo, vão lá, vendem a resposta falsa, aí a pessoa até acertaria, mas ela vai lá e vai na resposta falsa porque foi ensinado para ela, ou seja, você está manipulando, você está prejudicando alguém quando você faz isso, além de prejudicar a própria profissão, porque aí já tem um monte de gente aplicando teste, coisa que não pode, porque a gente faz o curso inteiro não só para aplicar teste, mas para ter a mentalidade, a ética necessária para aplicar aquilo, para a gente amadurecer o suficiente para saber a importância daquilo. Para além disso, é uma coisa que a gente já trouxe, na verdade. Tu já falou do artigo 20, eu queria trazer o 19, só na questão, assim, de marcar isso de novo, trazer aqui a importância disso. O artigo 19, ele traz: o psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, como que a gente faz aqui, zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições da base científica e do papel social da profissão. Ou seja, é o que a gente está fazendo nesse episódio. A gente está dizendo aquilo que dá norteamento à profissão do psicólogo, aquilo que regula ela. Ou seja, esse artigo 19, gente, fala muito do que a gente faz nitidamente, que é estar num veículo de comunicação informando para vocês o código de ética. É isso. A gente tem que prezar para que isso realmente seja difundido por aí. Exatamente. Patrocina nós, disso, CFP. Patrocina nós, CFP. Por favor, não multa a gente. Mas, cara, eu acho que eu já falei muitos artigos aqui, dei o número, que eu acho que é importante para vocês pesquisarem. E eu acho que, por enquanto, era isso que eu queria falar. E estou passando a bola para ti. Tranquilo. Vamos entrar agora na questão das disposições gerais, que é de fato o fim do artigo, né? Que traz um pouco quais são as penalidades que acontecem com transgressões dessas pendências que tem dentro do código de ética, né? Caso você acabe cometendo o erro, né? Pode ter alguns tipos de penalidades quanto a isso, né? Por exemplo, tem a primeiro tipo de penalidade, que seria talvez a mais simples, né? Que é a questão da advertência, você é advertido, ou, por exemplo, pode acontecer a questão da multa, você tem que pagar algum valor para tirar
aquela condenação, e também tem outros tipos de questões, né, como a censura pública. Você pode também, talvez, dependendo da situação, né, ter uma suspensão do seu exercício de atividade de psicólogo por até 30 dias. Ou, em um caso mais sério, né, acabar acontecendo a cassação do seu título de psicólogo, né? Então, também tem esses tipos de penalidades diferentes que, em situações diferentes, em frequências diferentes, vão vir acontecer para dentro e caso você cometa algum tipo de penalidade, né? Então, é sempre vendo cada situação, cada caso a caso, para ver qual tipo se aplica nessa situação. E eu acho que é isso, disposições gerais e no mais é isso, total. É mais falando sobre os tipos de penalidades. Não, Levisão, quer comentar alguma coisa? Sim, cara. Eu queria até trazer aqui, justamente, claro que a gente não vai trazer aqui o número do valor do multa, eu acho isso específico demais para a gente na graduação saber, às vezes até um psicólogo formado saber, mas é muito importante falar que essa censura pública, gente, é muitas vezes a questão de que essa censura pública, muitas vezes, pelo menos acredito eu, aqui, eu acredito que possa ser justamente você faz um post que fere o código de ética e essa censura pública entra justamente quando essa publicação fere o código de ética e você é obrigado a retirar ela. Justamente como a gente vê sendo difundido em todo canto do Instagram aí, técnicas para favorecer o autoconhecimento. Aí que também nem é algo tão invasivo, mas técnicas que favorecem a cura da depressão, a cura da ansiedade. Então, é passível de se trazer alguma censura. A não ser que, é claro, que sejam coisas pautadas cientificamente e que a gente deixe claro que aquilo não funciona para todo mundo. Mas que certo alguma pessoa vai servir. E essa cassação, gente, rapaz, é o que eu mais tenho medo é essa cassação, viu? Porque tem que fazer a faculdade de novo. Perder o diploma. É complicado, meu amigo. Então, vamos ter cuidado para não acontecer esse tipo de situação com a gente, viu, pessoal? Então, eu acho que é isso. A gente acabou por aqui. O episódio foram 50 minutos de muita coisa. Na verdade, diga aí, Levisão. Cara, eu só queria trazer uma coisa que foi falado para mim em uma aula, que eu não sei tu, mas eu acho muito chato, uma coisa que a gente tem que fazer nos estágios são as transcrições. A gente tem que ir lá escrever o que aconteceu em cada sessão. Eu acho chato pra caramba. É um trabalho, assim, que é chato, mas que já foi falado pra mim em aulas que quando a gente se forma, a gente tem que continuar fazendo transcrições e guardar elas por mais ou menos um período que eu não vou saber exatamente, mas fiquem claro, gente, que a gente vai ter que fazer transcrições de todas as sessões que a gente realizar, guardar numa pasta do paciente, e eu acredito que seja um período de mais ou menos 5 anos, até a gente poder jogar aquilo fora, porque e se o paciente mover um processo contra a gente? A gente vai ter que ter alguma coisa que esteja lá para proteger a gente. O que vai estar para proteger a gente? Vai ser justamente essas transcrições do que aconteceu em cada sessão. Então é muito importante que a gente tenha isso também. Total. Para também a gente sempre buscar se atualizando sobre essas questões, né? Não fechar o conhecimento só aqui nesse vídeo, ou então lendo código de ética, indo na prática também sabendo como isso acontece. E, bom, pessoal, aí agora eu acho que de fato é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pelas felicidades de aniversário. E é isso. A gente se encontra próxima semana, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.